A paz do Senhor, pessoal! Sejam bem-vindos à aula 9 do nosso curso sobre reis de Israel. E hoje nós vamos chegar ao final do nosso conteúdo, falando um pouquinho sobre a queda do Reino do Sul, Judá, e falando um pouquinho também sobre o Império Babilônico. Se você tem nos acompanhado até agora, você já deve saber que algumas 2 aulas atrás, o Reino de Israel ele cai nas mãos do Império Assírio e a história do Reino de Judá continua por mais alguns anos. Eles serão os únicos que vão retornar do seu exílio. Bem, a aula de hoje vai ser um pouquinho mais comprida do que o normal, bem parecida com a nossa aula sobre o Império Assírio, e eu já recomendo que você pegue o seu caderno, pegue a sua Bíblia, faça suas anotações e anote qualquer dúvida deixando aqui nos comentários. Na semana que vem, que vai ser a nossa aula final do nosso curso, uma aula mais de revisão, eu vou responder as perguntas no nosso vídeo e eu vou finalizar então o nosso curso. Lembrando que todos os vídeos têm na descrição um link para um PDF com uma linha do tempo que eu tenho feito sobre cada aula. Então, se você ainda não baixou, é bom que você baixe, porque tem toda a linha do tempo do que eu vou discutir aqui e você não vai ficar perdido. É até bom que você acompanhe a aula lendo este PDF. E vamos então ter uma aula um pouquinho mais comprida, começando então com uma história breve do Império Babilônico, da sua origem, de como chegou ao poder, de toda a história envolvendo a queda de Jerusalém, até o momento em que ele acaba. Vamos lá? Então, o Império Babilônico ele começa muito parecido com o Império Assírio, com uma pequena cidade na região da Mesopotâmia. A diferença é que a cidade que deu origem à Babilônia é muito mais antiga. A gente está falando de por volta de 4.000 anos atrás. E as ruínas da cidade são tão antigas que nós não podemos recuperar mais, porque uma boa parte delas foi coberta quando o nível da água na região subiu. Então, as informações que nós temos a respeito da Babilônia começam muitos anos depois da sua fundação de fato, já com o reinado de Hammurabi. Vou falar um pouquinho mais disso para frente. Mas existe sim uma grande parte da história da antiga Babilônia que nós não conhecemos e nós não podemos conhecer porque essas ruínas são inacessíveis. Mas para vocês terem uma ideia de como a história de Babilônia é muito antiga. E o que acontece é o seguinte, a fundação da cidade de Babilônia foi por volta de 2.000 anos antes de Cristo, muito tempo, e alguns historiadores afirmam que essa cidade ela foi estabelecida após o colapso da terceira dinastia de Ur. Nessa época, Ur era o centro de um império, e lembrando que Ur também está ligado à história de Abraão. E o que acontece, como eu disse para vocês, é que a história consegue traçar, no caso da cidade de Babilônia, o reinado de Hammurabi. E se você estudou na escola, você provavelmente estudou, quem faz direito também estudou. Hammurabi foi um grande governante da Babilônia. Ele criou aquele famoso código de leis, que todo mundo estuda do olho por olho, dente por dente. E é graças a ele que a Babilônia se tornou uma grande potência militar. E mais ainda, ele fez muitas guerras, usou de muita diplomacia e criou então o que a gente chamaria de o primeiro Império Babilônico. Mas esse império durou muito pouco, e isso vai ser um padrão ao longo da história. Ao contrário do Império Assírio, que conseguiu se manter coeso por um longo período de tempo, o Império Babilônico ele era assim, ele crescia do nada, ele durava um pouco tempo, de repente ele desaparecia e ficava só a cidade. E foi isso que aconteceu, porque quando Hammurabi morreu, o Império então ele se desfez, desculpa o erro de português, ele se desfez, e ele volta a ser um pequeno reino e permanece como um pequeno reino por vários séculos. E pois bem, após a morte de Hammurabi, aquele império vai se desfazer e a cidade, o pequeno reino, vai ser então saqueado várias vezes por povos da região. Inclusive, tem uma história recorrente envolvendo a estátua de Marduk. Marduk, na verdade, era o grande deus nacional ali da Babilônia e tinha uma grande estátua dele, que era considerada, assim como a arca para os judeus era considerada como a presença de Deus no meio do povo, era algo sagrado, essa estátua também era para os babilônios. E toda vez que a Babilônia era invadida, alguém ia e levava aquela estátua, e aquilo era sempre uma ofensa muito grande para eles, e eles faziam questão de trazer essa estátua de volta. E essa estátua vai ter uma história interessante depois com Nabucodonosor. Mas,
Para resumir bastante a nossa história, a Babilônia vai passar muito tempo passando de mão em mão, sendo invadida constantemente por outros reinos maiores, fazendo parte de outros impérios. E o território da Babilônia vai virar um palco de guerra entre diferentes povos. Você vai ter os arameus, que também são considerados os sírios, você vai ter os caldeus e os assírios lutando pelo controle da cidade. Quando o Império Neo-Assírio, lembrando, o Império Neo-Assírio é aquele império que derrotou Israel, foi o império do qual fazia parte Senaqueribe e todos eles. Então, o Império Neo-Assírio ele vai dominar a região da Babilônia e a Babilônia vai virar, então, um reino vassalo. Mas as desordens no território, que eram tão constantes, vão fazer então com que Senaqueribe, o mesmo que foi contra Ezequias no cerco de Jerusalém, ele faça então um cerco da Babilônia. E ele destrói a cidade completamente. Na verdade, as medidas de Senaqueribe contra a Babilônia, isso pouquinho depois de Israel cair, são tão duras e tão difíceis, ele destrói os templos, ele destrói tudo, que a própria corte dele fica indignada, porque eles consideram a destruição dele fora de medida e uma ofensa à religião do povo babilônio. Então, logo depois que isso acontece, lembrando da história que a gente já falou, Senaqueribe é assassinado pelos próprios filhos. O filho dele, que entra no poder, ele faz questão de reconstruir a Babilônia para tentar, então, se distanciar dessa atitude que o pai dele teve. Mais tarde, quando você tem a chegada ao poder do rei assírio chamado Assurbanipal, e a gente falou dele também um pouquinho antes, você vai ter, então, uma rebelião na região da Babilônia. E nessa rebelião, você vai ter um cerco à cidade, que vai ser tão rígido que o povo da cidade vai ter que recorrer ao canibalismo, como aconteceu algumas vezes com Judá e com Israel, e a cidade foi novamente destruída. Então, recapitulando com vocês até aqui, a gente tem então uma cidade muito antiga, que a gente não consegue mais recuperar todos os fatos históricos. Nós temos então o império fundado por Hammurabi, que dura muito pouco e depois cai, e a Babilônia fica ali naquela região sendo constantemente dominada por outros povos, inclusive pelo Império Assírio, até você ter uma grande rebelião da Babilônia, isso tudo em paralelo com a história do povo judeu. E por fim, isso agora já se encaixa mais ou menos na parte em que nós vamos entrar na aula de hoje, nós temos o Império Neo-Babilônico, ou o Império Caldeu. Por que a gente chama de Império Caldeu também? Porque uma nova linhagem de reis, de origem caldeia, vai assumir o poder e vai fundar o Império Neo-Babilônico, isso juntinho com o final do Império Assírio. E isso vai ser graças a um governante chamado Nabopolassar. Os nomes são um pouco complicados. E o que vai acontecer é que Nabopolassar vai chegar ao poder, vai transformar a Babilônia na capital do seu reino, do seu império, e eles vão mais para frente invadir a capital da Síria, Nínive, que vai cair nas mãos dele e dar um fim no Império Assírio. Então, o que vai acontecer é que Nabopolassar ele vai então romper com o Império Neo-Assírio e vai trazer a Babilônia ao poder. Mas é o filho dele, que a gente conhece mais, Nabucodonosor II, que vai então expandir a Babilônia e fazer da Babilônia aquele grande império mundial que nós conhecemos até hoje, com aquela arquitetura muito bonita, com grandes construções. Nabucodonosor ele vai ser um bom administrador e ele também vai expandir muito o império. E o que vai acontecer é que, nesse momento, nós temos também a queda de Jerusalém, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, não agora. Mas para resumir um pouco a história da Babilônia, assim como eu fiz com a história do Império Assírio, o Império Neo-Babilônico ele também vai durar muito pouco, comparado com os outros impérios. Ele vai cair, como a gente conhece pela história de Daniel, nas mãos dos medos e dos persas, mais especificamente na mão de Ciro. Mas agora tem uma questão toda de nome envolvendo Dário e Ciro, tiveram vários reis com o mesmo nome, eu não vou entrar nessa discussão, mas sim, é uma coisa meio complicada ali, qual rei estava no poder quando Daniel falou da queda de Babilônia, é um pouco complicado. Mas, como diz a história de Daniel, todos os residentes da cidade estavam distraídos, estava havendo uma grande festa religiosa que acontecia regularmente na Babilônia.
quando o exército persa vai desviar o curso do rio Eufrates e entrar pela cidade. É a queda de Babilônia que a gente vê no banquete de Belsazar. E o que vai acontecer é que, sob o controle dos persas, a Babilônia vai deixar de ser um império, mas ainda vai manter algumas das suas instituições. No entanto, sobre o governo de Xerxes I, você vai ter a destruição das fortificações e dos templos e, inclusive, o derretimento daquela imagem dourada de Marduk, que também teve um papel muito importante com Nabucodonosor. E como nós conhecemos a história, agora é um pouquinho de história mundial, com a queda do Império Persa, mais para frente, você vai ter a Babilônia sendo dominada então por Alexandre o Grande, da Macedônia, e com a morte de Alexandre você tem então a Babilônia passando para a dinastia Seleucida. E eu não vou pedir para você lembrar de tudo isso porque é muita história, mas novamente, se você quiser lembrar, existe um padrão. Depois que a Babilônia acaba, ela vai passar de império em império, de povo em povo, vai ficar sob o domínio dos Seleucidas, vai ficar sob o domínio dos partas, depois sob o domínio dos romanos, e durante todo esse tempo a cidade vai perdendo importância, vai ficando abandonada, vai sendo deixada de lado, a população vai ser retirada de lá. Então toda aquela glória do passado vai começar a se perder com o passar dos anos. Durante a conquista islâmica, você vai ter o que restou da Babilônia, as ruínas vão ser enterradas pela areia, esquecidas completamente no tempo. Mais para frente, durante o século 17 e 18, você vai ter muitos viajantes europeus que, motivados por uma arqueologia bíblica, vão voltar àquela região da Babilônia para tentar descobrir artefatos. E mais tarde, nos anos 80, você vai ter o governo do Iraque. Esqueci de dizer isso para vocês, mas a Babilônia fica atualmente na região do atual Iraque. Então, nos anos 80, o governo do Iraque tenta reconstruir as ruínas de Babilônia. E eles vão reconstruir, na verdade, um dos palácios de Nabucodonosor. No entanto, a gente conhece a história, em 2003 nós temos a invasão do Iraque, e nesse momento os Estados Unidos constroem uma base militar nas ruínas de Babilônia. Essa base militar vai ser desmontada mais para frente por questões de preservação do sítio arqueológico, e as forças do ISIS, durante o período todo que teve um grande crescimento do terrorismo naquela região, não vão conseguir alcançar a Babilônia. Então a gente ainda tem um sítio arqueológico bem preservado. Mas algumas questões, por exemplo, de quando a base americana foi montada naquele lugar, permaneceram. Se você for lá, por exemplo, pelas fontes que eu encontrei, você encontra um aro de basquete que foi colocado nas ruínas. Mas nós temos até os dias de hoje. E muito tem se estudado a respeito da Babilônia, inclusive sobre as grandes construções que foram feitas por Nabucodonosor, algumas que são consideradas uma das 7 maravilhas no mundo antigo. Eu vou alertar para vocês desde já. Lembra que eu falei que a gente tinha uns nomes um pouco confusos? Agora chegou uma parte em que nós temos muitos nomes confusos e muitas relações familiares confusas. Então, eu aconselho que você assista esse vídeo pausando e fazendo anotações no seu caderno. Caso contrário, você pode se perder um pouquinho. Essa parte, inclusive, na Bíblia também é um pouco confusa. Então, nós vamos com um pouquinho de calma. Para recapitular, na aula passada nós falamos então sobre como Josias ele chegou ao poder muito novo e se tornou um grande rei. Ele fez várias reformas religiosas, ele era um líder carismático e no auge do seu poder ele vai enfrentar o Egito no que vai ficar conhecido como a Batalha de Megido. E a estratégia de Josias era simples. A Síria tinha acabado de cair nas mãos dos babilônicos, você tinha então o Egito querendo chegar ao poder, aproveitar esse vácuo de poder que ficou na região, e Josias então resolve que vai neutralizar o Egito e vai tentar conquistar uma posição de um pouco mais de proeminência para o reino de Judá. No entanto, para surpresa de todo mundo, Josias perde essa batalha quando ele é morto por uma flecha no seu carro, e então todo mundo desiste da batalha, o povo de Judá desiste, retorna para suas terras e sepulta Josias, que morre bem novo, com 39 anos de idade. O que acontece é que logo após então esses eventos, o Levante, que é o nome que a gente dá para essa área onde está ali localizado Israel, a Palestina, um pouco da Síria, o Levante ele se torna uma área extremamente instável,
porque você tem agora o Egito e a Babilônia lutando para conseguir poder e influência naquela região, agora que o Império Assírio caiu, e você tem várias cidades, vários reinos ali que ficaram livres. O que vai acontecer é que, com a ascensão de Nabopolassar na Babilônia, que é a linhagem caldeia, e a destruição de Nínive, você tem então a Babilônia ascendendo ao poder como uma nova potência, alguns dizem mundial, mas provavelmente também local. E bem, Josias está morto, e quem é colocado no poder no lugar dele é o seu filho, chamado Jeoacás. Lembra da questão dos nomes? Jeoacás também pode ser referido como Salum, S-A-L-U-M. Então, você vai ter um texto mais para frente em que Jeoacás vai ser chamado de Salum, mas nomes parecidos. Né? Bem, ele vai reinar apenas 3 meses, pouquíssimo tempo, e ele vai ser um rei mau. Na verdade, todos esses aqui vão ser reis maus em alguma escala. E o que vai acontecer é o seguinte, quando Judá perde para o Egito na Batalha de Megido, o reino de Judá vai virar um protetorado do Egito. E como consequência disso, eles têm que pagar impostos e eles têm que, então, obedecer às ordens do faraó Neco. E o que vai acontecer? Jeoacás, que tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, ele vai ser preso e destronado pelo faraó Neco, isso apenas 3 meses depois dele ascender ao poder, e ele vai ser levado para o Egito à força. Vai ser imposto, então, um pesado tributo que Judá vai ter que pagar ao Egito durante um ano, e Jeoacás nunca irá retornar a Judá. Ele vai ser levado e nunca vai voltar, ele vai morrer no Egito. E o faraó vai colocar no lugar dele o irmão dele, chamado Eliaquim. Só que ele vai mudar o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Anote isso, por favor. Eliaquim, irmão de Jeoacás, vai ser colocado no poder pelo faraó e vai ter seu nome mudado para Jeoaquim. E, nesse momento, Jeremias, então, vai trazer uma palavra do Senhor a respeito disso, que se encontra em Jeremias 22, do 10 ao 12. Diz assim, não chorem pelo rei morto, Josias, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, no caso Jeoacás, porque jamais voltará nem verá a sua terra natal. Porque assim diz o Senhor a respeito de Salum, ou Jeoacás, rei de Judá, sucessor de seu pai Josias, que partiu deste lugar. Ele jamais voltará. Morrerá no lugar para onde levaram o prisioneiro. Não verá novamente essa terra. Então, o filho de Josias, Jeoacás, é levado para o Egito, de onde ele nunca mais vai voltar. O irmão dele, Jeoaquim, vai ser colocado no poder, então, pelo faraó Neco. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando ele começa a reinar. E ele vai conseguir ter um reino um pouco mais estável, reinando por um total de 11 anos. E ele vai ser ruim também. Ele vai pagar os tributos ao faraó, cumprindo as exigências, então, que foram impostas sobre o reino de Judá, mas essa relação de suzerania entre o Egito e Judá vai durar pouco tempo, porque logo depois o Egito vai perder para a Babilônia numa batalha, a Batalha de Carquemes ou Cárquemes, e a partir desse momento o Egito vai deixar de ser um jogador nesse tabuleiro. Nesse momento nós temos também Jeremias. Agora, lembrando que Jeremias estava já trazendo suas profecias desde a época de Josias, mas é agora que Jeremias vai ter um papel mais ativo na política mesmo de Judá, em Jerusalém. E ele vai trazer, então, agora você vai precisar anotar, eu já recomendo que você anote porque tem muito texto de Jeremias aqui. Em Jeremias 27, ele vai trazer uma ordem. E eu vou ler com vocês porque isso vai basicamente ilustrar o que vai acontecer, os próximos acontecimentos. Diz assim, assim me ordenou o Senhor, faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois mande umas mensagens aos reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, por meio dos embaixadores que vieram a Jerusalém para ver o rei de Judá. E ele diz assim, agora é a mensagem do Senhor. Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e o meu braço estendido, e a dou a quem quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia.
Sujeitei até a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, a seu filho e a seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o seu pescoço sob o seu jugo, eu a castigarei com guerra, fome e peste, e por meio dele eu a destruirei completamente. Então, Jeremias está dizendo que o Senhor está dizendo não só para Jerusalém e para Judá, ele está dizendo para todos os povos na região. A Babilônia foi levantada por mim e eu dei autorização para que a Babilônia reine, para que Nabucodonosor e seus descendentes reinem por um determinado período de tempo. E quem resistir ao domínio deles vai cair. E isso era uma ordem, então, para Judá e para os reinos vizinhos. E você vai ter Jeremias trazendo uma mensagem muito parecida em Jeremias 26, no pátio do templo. Ele trazia muitas das suas mensagens no pátio do templo. Só que isso não vai pegar muito bem para Jeremias, porque o povo de Judá vai começar a vê-lo como um conspirador. Ele está querendo que a Babilônia invada o nosso país. Ele é uma pessoa a favor da Babilônia. Haviam muitos judeus nessa época que eram a favor da Babilônia e que estavam a favor de uma invasão. Então eles começam a declarar Jeremias como um traidor nacional, como uma pessoa que está trazendo desgraça. E assim que Jeremias termina de trazer a sua mensagem no pátio do templo, os profetas, os sacerdotes e o povo vão prendê-lo e os líderes de Judá vão se assentar à porta para poder determinar se Jeremias será ou não condenado à morte. Só que eles vão fazer uma associação muito interessante. Eles vão se lembrar do caso do profeta Miqueias, que profetizou durante o reinado de Ezequias e já estava falando do exílio. E eles falam, Ezequias não matou Miqueias, então por que a gente vai matar Jeremias agora? E é graças a esses líderes que Jeremias não é executado. É durante também o governo de Jeoaquim que você vai ter a mensagem de Abacuque. E se você quiser, você pode parar agora e ler todo o livro de Abacuque, são só 3 capítulos, e ele vai falar um pouco sobre como estava a situação do povo nesse momento. Nesse momento nós temos também aquela história bastante famosa de Jeremias visitando os Recabitas, que está em Jeremias 35, e Jeremias também falando sobre como a ira de Deus irá se derramar sobre o povo em Jeremias 25. Se você quiser ler depois, você pode anotar, isso ajuda você a entender um pouquinho os contextos das mensagens de Jeremias. Pois bem, é durante o governo de Jeoaquim que Nabucodonosor assume o trono lá na Babilônia, após, é claro, aquela vitória sobre o Egito. E, nesse período, Judá se torna, então, o reino vassalo da Babilônia, que agora está dominando completamente sobre aquela região. E você vai ter, então, Jerusalém começando a ser cercada. E, pois bem, é aqui que nós temos a famosa primeira deportação para a Babilônia. Então, as pessoas acham que Jerusalém cai e depois disso nós temos as deportações. Na verdade, não. No governo de Jeoaquim, nós começamos a ter as deportações para a Babilônia. É um procedimento bem lento. A primeira deportação é aquela famosa onde vai Daniel e os seus amigos junto com alguns jovens da nobreza. Então, a primeira coisa que Nabucodonosor faz é levar utensílios mais valiosos do templo e do palácio e levar jovens pessoas da nobreza, da realeza, que tivessem um bom conhecimento e que pudessem adicionar, digamos assim, a Babilônia. Foi nessa que vai Daniel, então, nesse momento. Nós temos, então, algumas profecias de Jeremias. Se você quiser anotar, agora seria uma boa para você ler. Jeremias 25, 36, 45 e 46. Todos estão localizados aqui nesse momento. Bem, Nabucodonosor ele vai iniciar um processo de alargar as fronteiras do Império Babilônico e como eu falei para vocês antes, eles vão enfrentar o Egito numa batalha, o Egito vai recuar e a Babilônia vai poder finalmente dominar sobre aquela região. É nesse momento também que nós, aqui mais ou menos, entre a primeira e a segunda deportação, que nós temos a história de Daniel 1, quando Daniel escolhe não se contaminar com os manjares do rei. Então, se você quiser parar agora e ler Daniel 1, você também pode fazer. E aqui nós também temos um evento descrito em Jeremias 26 sobre o martírio de um profeta chamado Urias. Então, Jeremias não era o único profeta que estava profetizando que viria ao cerco da Babilônia. Ele era o mais proeminente.
Mas outros profetas também estavam trazendo essa mensagem, um deles, Urias. E o rei Jeoaquim manda matar esse profeta. O profeta foge para o Egito, mas no meio do caminho ele é capturado e ele é morto. Jeremias só não é morto nesse momento porque ele é novamente protegido por um outro homem que a Bíblia cita, chamado Aicã. Isso vai ser um padrão a partir de agora. Jeremias vai ser quase morto umas 10 vezes e todas as vezes vai aparecer alguém que vai protegê-lo no último momento. É aqui também que nós temos, se você quiser ler, em Jeremias 22, 13 a 19, você vai ter Jeremias escrevendo um lamento sobre Jeoaquim. E se eu não me engano, é aqui que tem aquele versículo: ai daquele que edifica o seu palácio sobre sangue inocente. É nesse momento, mais ou menos, que Jeremias lança essa palavra sobre o rei Jeoaquim. E você tem, então, Jeremias e Baruque, os dois vão aparecer bastante daqui para frente, proclamando um jejum nacional para tentar trazer o povo de volta ao Senhor. Isso é em Jeremias 36, 9, no 5º ano de Jeoaquim. Estamos fazendo uma grande viagem aqui, então vamos com calma. É nesse momento também que nós temos o sonho de Nabucodonosor e a interpretação de Daniel, em Daniel 2. Se você quiser ler, você pode pausar e ler agora. E a continuação da mensagem de Jeremias, e se você quiser ler também, Jeremias 36 e Jeremias 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Também todos aqui localizados. Agora nós temos o que vamos chamar da primeira perseguição a Jeremias, que é descrita nos capítulos 19 e 20 de Jeremias. Ele vai, como eu falei antes, ele gostava de entrar no pátio do templo para poder profetizar. E quando ele faz isso, o sacerdote chamado Passur vai ouvir as palavras de Jeremias, vai mandar espancar o profeta e prendê-lo num tronco, junto com a porta superior do templo. Jeremias é solto na manhã seguinte, todo machucado, e ele traz uma profecia contra Passur, o sacerdote, e contra a família dele. Jeoaquim, o rei, vai se aproveitar desse momento, do momento em que o Egito vai temporariamente ressurgir na jogada, para poder se rebelar contra Nabucodonosor. Então, nós já vemos aí que eles estão desobedecendo às ordens que o Senhor deu através de Jeremias. A ordem era deixar que a Babilônia dominasse, mas ele então começa a se rebelar. E o que vai acontecer? Jeremias vai trazer mais advertências, que se encontram do capítulo 47 ao capítulo 49. E o que vai acontecer é que, por causa do pecado de Jeoaquim, o Senhor vai enviar contra ele todos os seus adversários. Então você vai ter tropas babilônicas, tropas aramaicas, moabitas e amonitas vindo, cercando Jerusalém para destruir o reino. E é engraçado porque nesse texto a Bíblia ainda cita os pecados de Manassés. Então, por conta dos pecados de Manassés que derramou o sangue sobre Jerusalém, o Senhor está trazendo também esse juízo. E nós temos então a segunda deportação. Nessa segunda deportação, você tem um total de 3.023 cativos sendo levados para a Babilônia. E é nesse momento aqui que Nabucodonosor vai levar Jeoaquim à força para a Babilônia, junto com vários objetos do templo do Senhor. Não é claro, a Bíblia não menciona, mas Jeoaquim de alguma forma consegue retornar a Judá depois de ser levado cativo, tudo para poder morrer em Judá com a idade de 35 anos de idade. A morte dele não é mencionada a razão, especificamente, mas quando Jeoaquim morre, Judá está então numa situação muito frágil com a Babilônia. E quem assume o governo agora é o filho dele, novamente, nomes complicados. O filho dele que se chama Joaquim. Joaquim era filho de Jeoaquim e neto de Josias. Então, só para recapitular, Jeoacás, filho de Josias. Jeoaquim, filho de Josias também. Joaquim, filho de Jeoaquim, neto de Josias. E Joaquim tinha só 18 anos de idade quando ele começa a reinar. Ele reinou apenas 3 meses e, novamente, ele também seguiu os caminhos errados. O que vai acontecer é o seguinte: Jeremias vai prever que Joaquim será feito cativo. Isso em Jeremias 22, do 24 ao 30. E nesse momento, logo depois que Joaquim sobe ao poder, nós temos a terceira deportação.
E nessa terceira deportação nós vamos ter 10.000 cativos sendo levados para a Babilônia, incluindo o rei Joaquim, Ezequiel, Mardoqueu e os utensílios tirados do templo. A rebelião, então, que tinha sido organizada por Jeoaquim, é sufocada. O que vai acontecer é o seguinte: o próprio Nabucodonosor vai até a cidade, ele vai entrar na cidade com os seus soldados, e o rei Joaquim, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres, oficiais vão se render a ele e vão ser levados pacificamente, entre aspas, né, para a Babilônia. Nabucodonosor vai retirar todos os tesouros do templo, todos, e ele vai quebrar os utensílios de ouro que Salomão tinha feito, para poder derreter e levar para a Babilônia. Todos os líderes, homens de combate, artesãos, artífices são levados para a Babilônia. Então eles tiraram a nata do povo, as pessoas que tinham mais habilidades, que tinham mais talentos, que exerciam autoridade, e eles vão deixar na terra apenas o povo bem mais pobre, que eles não consideravam bons o suficiente para serem levados. Uma pequena curiosidade: Joaquim, que vai ser levado logo depois que ele começa a reinar, vai ser ele que vai dar continuidade à linhagem, porque ele será bem recebido na Babilônia. Eu vou falar disso mais para frente. E o que acontece é o seguinte: com Joaquim, sua família, todo mundo indo para a Babilônia, o trono de Judá vai ficar vazio. E quem Nabucodonosor vai colocar no poder é um filho de Josias, chamado Zedequias. Na verdade, o nome dele era Matanias, mas Nabucodonosor vai mudar para Zedequias. E por isso que eu falei para você ficar atento: Zedequias não é filho de Jeoaquim, ele é filho de Josias, ele era um dos irmãos mais novos, porque ele tinha apenas 21 anos quando ele começa a reinar. Então é provável que ele era criança quando Josias morreu. E o que vai acontecer é o seguinte: é provável que Zedequias foi colocado no poder porque ele já era meio que domesticado pela Babilônia. Se você parar para pensar, Zedequias cresceu num mundo onde a Babilônia já reinava, porque quando Josias morreu, Zedequias era muito novinho. Então, ele tem um ponto de vista diferente, ele é colocado no poder justamente para poder auxiliar a Babilônia. E ele vai conseguir reinar longos 11 anos em Jerusalém, bastante tempo. Mas ele era mau, e ele era, pior do que ser mau, ele era indeciso e fraco. E ele não deu ouvidos às palavras de Jeremias. Falando sobre relações de reis e profetas, é interessante. A relação de Isaías e Ezequias era uma relação muito saudável. Se você lembrar da aula, Isaías ajudou Ezequias em muitos momentos, especialmente no cerco de Jerusalém, e Ezequias por várias vezes pediu a Isaías que consultasse o Senhor por ele. Foi uma boa relação de um rei que deu ouvidos às palavras do profeta. Mas agora com Jeremias e Zedequias a relação é completamente oposta. Vai ser uma relação bem antagônica. E o que vai acontecer é o seguinte: vamos entender o contexto. A Babilônia era o grande império, estava expandindo suas fronteiras. Você tinha o Egito, que ainda não era tão poderoso assim, mas que ainda era um dos poucos reinos da região que tinham poder para ir contra a Babilônia. Você tinha os líderes de Judá, querendo que Judá se aliasse ao Egito para poder derrotar a Babilônia, porque eles eram muito orgulhosos do seu próprio reino e não queriam ceder à Babilônia. Você tinha Jeremias e os profetas, os bons profetas, declarando que eles tinham que se submeter à Babilônia, e você tinha Zedequias no meio disso sem saber o que fazer. E o que vai acontecer é que ele vai ser tão inconstante que no final das contas ele não vai fazer absolutamente nada. Bem, então Jeremias nesse momento começa a profetizar a respeito do cerco que durará 70 anos. E se você quiser ler, de novo, você pode ler agora Jeremias 21, Jeremias 22, do 1 ao 23, Jeremias 23, Jeremias 24 e Jeremias 27. E você também tem nesse momento Jeremias enviando uma carta aos exilados da Babilônia. E é nessa carta famosa que se encontra em Jeremias 29 que ele fala que o exílio durará 70 anos e ele dá ordem: casem-se, tenham filhos, construam casas, plantem vinhas, porque vocês vão ficar aí por muito tempo. E você tem também alguns outros textos em Jeremias 30 e 31. E um evento interessante em que você tem falsos profetas dizendo que o Senhor derrubará o jugo da Babilônia. Um desses profetas era chamado Hananias.
e o Senhor vai declarar um juízo por meio de Jeremias contra esse falso profeta que vai morrer mais ou menos no mesmo ano. Então, para complicar ainda mais a situação de Jeremias, ainda tinha um monte de profetas, os sacerdotes inteiros, dizendo que a Babilônia seria derrotada e ele era o único trazendo as más notícias. Em algum momento, e por alguma razão que não é muito clara, Jeremias acompanha o rei Zedequias até a Babilônia, mas a gente não sabe exatamente porquê, mas é mencionado na Bíblia. E é aqui, nesse ponto, que nós temos as profecias de Ezequiel. As profecias de Ezequiel elas são divididas em 3 partes. Você tem as profecias de Ezequiel antes da queda, as profecias de Ezequiel durante a queda e as profecias de Ezequiel após a queda. Então, Ezequiel ele foi levado na 3ª deportação para a Babilônia. E ele ficou com o povo numa determinada região, onde foram deixados alguns dos exilados. E justamente nesse período antes da queda ele tem então visões e ele traz essas visões. Então se você quiser ler é Ezequiel do 1 ao 24, bastante coisa. E o que vai acontecer é o seguinte, desobedecendo às ordens de Jeremias, Zedequias vai se rebelar contra o reino da Babilônia. E ele vai provocar a ira de Nabucodonosor e ele vai marchar contra Jerusalém. O exército babilônico vai cercar a cidade e vai começar a destruir sistematicamente as cidades fortificadas de Judá. Então, assim, geralmente a gente fala muito sobre a cidade, a capital. Eu tenho falado muito sobre Jerusalém porque é o centro de governo. Mas você tem que lembrar que o reino de Judá era grande e você tinha milhares de outras cidades importantes também. Como aqui no Brasil, a nossa capital é Brasília, mas nós temos Rio de Janeiro, nós temos São Paulo, nós temos várias outras cidades que também são importantes. E essas pequenas cidades paralelas à capital, elas começaram a ser sistematicamente destruídas pela Babilônia. Então eles foram, igual como você come sopa, pelas beiradas, eles foram chegando pelas beiradas, cercando aos pouquinhos o território de Jerusalém. E é nesse momento que você tem a morte da esposa de Ezequiel, que também faz parte, então, de toda a história. Você tem que ler para você entender mais ou menos o contexto. E nesse momento nós temos a 4ª deportação, com 832 cativos sendo levados para a Babilônia. E o que acontece é o seguinte, você vai ter então mais mensagens de Jeremias, em Jeremias 34, e mais mensagens de Ezequiel. Você pode ler também Ezequiel 29, Ezequiel 26 ao 28, Ezequiel 30 e 31. E o que vai acontecer é o seguinte, um evento bastante interessante agora que vai ilustrar muito esse relacionamento problemático de Zedequias e Jeremias. Zedequias vai chamar Jeremias e vai pedir uma oração. Ele vai basicamente pedir que Jeremias ore por ele, que Jeremias o ajude, e Jeremias vai fazer isso com todo o prazer, tranquilamente. No entanto, quando Jeremias vai sair da cidade, isso porque nesse período aqui o Egito ele vai novamente ressurgir, Nabucodonosor vai ficar um pouquinho preocupado com o outro fronte e isso vai diminuir um pouco a vigilância na cidade de Jerusalém. Jeremias vai se aproveitar dessa situação para ir ao território de Benjamim, onde ele vai tentar tomar posse de uma propriedade que era dele, por direito. Só que quando ele chega na porta da cidade, o capitão da guarda prende Jeremias acusando ele de ser um traidor da nação, de estar ao lado dos babilônios. E o que acontece é que Jeremias novamente é preso, espancado, e ele é colocado na casa do secretário Jonatas, que foi transformada numa prisão. Diz a Bíblia que ele fica numa cela subterrânea, e ele fica preso nessa casa por muito tempo. Não sabe exatamente quanto. O que acontece é que depois de um certo tempo, Zedequias, o rei, manda chamar Jeremias, tirar ele da prisão, levá-lo até Jerusalém. E ele pergunta assim, Jeremias, você tem alguma palavra do Senhor sobre o que vai acontecer com a gente? E Jeremias fala, sim, você vai ser entregue nas mãos do rei da Babilônia. E é engraçada a maneira como ele pergunta, né? Zedequias pergunta, há alguma mensagem do Senhor, Jeremias? Você vai ser entregue nas mãos do rei. E Jeremias ele pede por favor para que ele não volte para a prisão, porque a prisão subterrânea em que Jeremias estava era horrível. Ele pede para que ele pelo menos seja preso ali na região. Então Zedequias permite que Jeremias fique preso no pátio da guarda do palácio. E ele passa a receber pão todos os dias enquanto ainda tem pão na cidade. E você tem que lembrar que os recursos da cidade estão esgotando, a cidade está cercada, a comida está acabando. Pois bem, nesse momento, Jeremias ele vai comprar uma propriedade
para como parte de um símbolo do Senhor de que propriedades voltariam a ser vendidas e compradas na região no futuro. E você vai ter então Jeremias intercedendo em Jeremias 32 e outras profecias em Jeremias 33 e 34. E o que vai acontecer é o seguinte: novamente Jeremias não vai parar de falar e ele volta a falar ao povo e vai despertar então a raiva dos sacerdotes e dos líderes locais. E eles então vão para Zedequias e vão falar assim: Zedequias, você dá permissão para a gente punir o Jeremias? E Zedequias vai falar: pode fazer o que vocês quiserem. Então Jeremias é jogado numa cisterna vazia. Ele é baixado por meio de cordas, não havia água, somente lama. Ele afunda na lama e ele é deixado ali para morrer de fome. E quem vai ter misericórdia de Jeremias é um oficial da Etiópia, chamado Ebed-Meleque, que vai então pedir ao rei Zedequias que tenha misericórdia de Jeremias e tire ele dali. Então, por ordens de Zedequias, Ebed-Meleque vai fazer uma corda de trapos e de roupas velhas e vai puxar Jeremias para fora. E o que acontece é o seguinte: o rei Zedequias manda trazer Jeremias, e você vê como é que ele muda, né? Uma hora ele quer matar o Jeremias, outra hora ele quer uma palavra de Deus. Então Zedequias manda trazer Jeremias e fala assim: olha, eu juro que eu não vou te matar, eu não vou entregar você nas mãos das pessoas que te odeiam, que querem te matar, mas por favor, eu preciso que você fale da parte do Senhor sem filtro. Jeremias fala: você promete que isso é verdade? Prometo. Então Jeremias traz o conselho da parte do Senhor: se renda à Babilônia imediatamente. A sua vida vai ser poupada, a sua família vai ser poupada e a cidade não vai ser incendiada. Só que Zedequias tinha muito medo dos judeus que apoiavam os babilônios. Você tinha facções de Judá que estavam apoiando a invasão da Babilônia. E ele ficou com medo de que ele fosse entregue nas mãos dos babilônios, de que ele fosse ser machucado, de que ele fosse morrer. Ele ficou morrendo de medo. E Zedequias então vira para Jeremias e fala assim: olha só, se alguém ficar sabendo da nossa conversa, você vai morrer. E ele fala assim: quando você for lá para fora, se alguém perguntar o que você veio conversar comigo, você diz que você veio pedir misericórdia para não voltar para a prisão. E Jeremias, sabendo que não tinha mais o que discutir, quando ele sai dali e todo mundo cerca ele para saber o que ele conversou com o rei, ele diz então a versão falsa que Zedequias mandou ele anunciar. E Zedequias fez isso por quê? Porque se o povo ficasse sabendo que Jeremias o aconselhou a se render, isso causaria um grande problema político. E o que acontece é o seguinte: como ninguém estava nessa reunião, ninguém fica sabendo que Jeremias aconselhou, somente o rei. E essa história não é mais discutida. E nesse momento também o Senhor envia através de Jeremias uma boa mensagem para o etíope Ebed-Meleque, prometendo que ele será poupado da matança que virá por causa da boa atitude dele de salvar a vida de Jeremias. A queda de Jerusalém acontece provavelmente no dia 9 de julho de 586 a.C. E o que acontece é o seguinte: você tinha um cerco a Jerusalém e esse cerco foi um cerco muito prolongado. A comida começou a acabar a um ritmo bem lento, a cidade começou cada vez mais a diminuir. Você já tinha uma grande quantidade da população que tinha sido deportada para a Babilônia. E você tem que lembrar também que os grandes líderes, as pessoas de influência, os artesãos, as pessoas que faziam muitos trabalhos na cidade tinham sido levadas. Então você imagina o estado de caos de uma cidade que foi deixada com pouquíssimos moradores, somente os mais pobres e com uma escassez de comida muito grande. É nesse contexto que as forças de Nabucodonosor rompem o muro de Jerusalém e entram pela cidade. E o que acontece é o seguinte: os oficiais deles vão se sentar junto à porta do meio e eles vão matar todo mundo. Eles vão matar todos os jovens no santuário, incluindo crianças, adultos, velhos. Eles não vão fazer nenhuma distinção de quem eles vão matar. E a cidade vai ser entregue nas mãos da Babilônia. Quando Zedequias vê que a cidade está cercada, ele e os seus soldados fogem durante a noite, com a família, com todo mundo. Mas o exército babilônico persegue o rei e os alcança nas planícies de Jericó. Os soldados todinhos de Zedequias vão abandoná-lo e ele vai ficar sozinho e vai ser então capturado e levado para Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla. Geralmente, quando você tinha essas campanhas, o rei ele se movia até uma cidade próxima.
O que acontece é o seguinte: Nabucodonosor manda executar todos os filhos de Zedequias na frente dele, junto com também todos os homens nobres de Judá e oficiais. Depois que Zedequias passa por isso, ele tem os seus olhos furados, os dois, e ele é preso em algemas de bronze e levado para a Babilônia, onde ele permanece prisioneiro até o dia da sua morte. O templo e o muro são destruídos. Jerusalém é saqueada pela quinta vez, agora pelo comandante da Guarda Imperial, conselheiro pessoal de Nabucodonosor, chamado Nebuzaradã. Nome engraçado. Mas Nebuzaradã vai entrar em Jerusalém, vai incendiar o templo, vai incendiar o palácio real, todas as casas e todos os edifícios importantes da cidade. Os muros vão ser completamente derrubados. Então é arrasar a cidade completamente. Você tem a quinta deportação. Imagine a linha continuando aqui. Você tem a quinta deportação que ocorre após a queda, onde você leva o que resta, ele deixa os pobres dos pobres na cidade. Nebuzaradã vai levar então esse pouco de povo que sobrou, e o que ele deixar, ele vai deixar para poder manter as vinhas e os campos da região, basicamente funcionando. E a Bíblia diz que a terra desfrutou o seu descanso sabático, descansou durante todo o tempo até que os 70 anos se completassem. Os ornamentos e os tesouros do templo também são levados. Então, não só o templo vai ser destruído e seus itens vão ser levados, mas os ornamentos, as decorações de bronze, os tanques, os suportes, as colunas, as panelas, pás, cortadores, vasilhas, os incensários, as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro, de prata ou de bronze, vai ser quebrado e vai ser levado para ser derretido e usado na Babilônia. Alguns itens são levados inteiros, outros são quebrados. E você tem, então, a sexta deportação. Então, são 6 deportações para Ribla. E essa, que é a última deportação que nós teremos, ela vai ser, então, do sumo sacerdote, o segundo sacerdote, 3 guardas da porta, o secretário responsável pelo alistamento militar de Judá, os conselheiros reais e cerca de 60 homens do povo. Todos eles, então, são as últimas pessoas de Judá a serem levados. São levados até Ribla, onde estava, então, Nabucodonosor, e lá eles são oficialmente executados. E assim Jerusalém cai nas mãos dos babilônios. E nesse momento nós temos então os lamentos de Jeremias sobre a cidade que caiu. E se você quiser ler, agora você tem Lamentações de 1 a 5. Pois bem, nós entramos agora no período do cativeiro, que é o período sem tempo. E eu não vou entrar agora nos detalhes. Existe muita história do cativeiro e muita história da reconstrução. O nosso curso não se ocupa disso. Mas eu gostaria de finalizar com vocês um pouquinho da história de Jeremias, de Ezequiel, e contar um pouquinho do que aconteceu com a cidade depois desses eventos. Por isso eu chamei essa parte de apêndice. Então o que acontece é o seguinte: com a cidade destruída, boa parte da população levada para a Babilônia, espalhada por vários territórios, Nabucodonosor vai nomear um homem chamado Gedalias, neto de Safã, como governador do povo que foi deixado para trás. Gedalias, ele provavelmente fazia parte daquelas facções que foram favoráveis à Babilônia na época da invasão. E Gedalias, ele vai até ser um bom líder, ele vai reunir os líderes do exército. Você vai ter várias pessoas que fugiram da invasão que vão retornar a Judá. E ele vai basicamente dizer assim: olha só, gente, a gente vai viver aqui no nosso cantinho, agora quem sobrou, vamos obedecer a Babilônia e esperar que dê tudo certo pra gente. E, a princípio, vai tudo bem, porque era isso geralmente que Jeremias estava dizendo: vocês têm que se render à Babilônia. E eles vão ter, inclusive, uma boa colheita de vinhas, eles vão ter um período de colheita bem farto após a queda, e o povo mais pobre mesmo vai continuar vivendo ali. Nabucodonosor vai ter muita bondade com Jeremias. Ele vai mandar o comandante Nebuzaradã buscar Jeremias, que ainda estava preso no pátio do templo. Jeremias viu a queda de Jerusalém preso no pátio. E ele vai ser levado à casa do governador e vai ser liberto. E Nebuzaradã vai dizer para Jeremias: Jeremias, você pode ir para onde você quiser, você pode vir com a gente para a Babilônia, a gente vai te dar uma vida muito boa, você pode ficar com o seu povo, você pode ir para o Egito, você pode ir para onde você quiser, você é livre agora. E ele até dá um presente para Jeremias. Só que Jeremias escolhe ficar em Jerusalém para ministrar ao povo que sobrou, aos que ficaram. Os comandantes do exército, então, de Judá, os que sobraram,
vão então avisar o governador Gedalias e vão falar assim, olha só, Gedalias, né? Olha só, tem um homem chamado Ismael, que era um dos oficiais do rei e inclusive tem sangue real, que está começando a tramar uma insurreição aí para te matar. E o Gedalias fala assim, ele? É claro que não, ele nunca faria isso comigo. E ele simplesmente não acredita. Mas no 7º mês de governo então do Gedalias, Ismael, que era então um oficial do rei e também ligado à família real, ele vai matar Gedalias, vai matar todos os babilônios e os judeus que estavam reunidos com ele. Com essa insurreição, então, ele vai jogar os corpos dos mortos numa cisterna que o rei Asa tinha cavado para lutar contra o rei Baza de Israel. E Ismael, então, esse comandante que se rebelou, ele vai reunir o que restou do povo, vai transformar todo mundo em prisioneiro e ele vai, inclusive, levar junto as filhas do rei. As filhas de Zedequias tinham sido deixadas aos cuidados de Gedalias, lá em Judá. Ele vai reunir todo mundo e vai levar todo mundo para o território de Amon. Quando os comandantes do exército que serviam a Gedalias ficam sabendo da insurreição, eles convocam seus soldados, cercam Ismael e seus soldados fogem. Agora o povo está nessa situação. O comandante que Nabucodonosor colocou sobre eles está morto, o governador no caso. Tiveram uma insurreição e eles ficam morrendo de medo que Nabucodonosor entre na cidade e termine de matar todo mundo como vingança. Então eles ficam morrendo de medo e eles procuram Jeremias. Falam, Jeremias, o que a gente faz? E Jeremias diz, olha só, de novo, fiquem nessa terra, não saiam daqui, fiquem aqui, porque Nabucodonosor não vai fazer nada contra vocês, Deus vai preservar a vida de vocês, não saiam daqui. E eles viram para ele e falam assim, você está mentindo de novo, você está conspirando com a Babilônia porque você quer que todo mundo aqui morra. E o que eles fazem? Eles falam assim, a gente vai para o Egito. E eles carregam Jeremias e Baruque para o Egito à força. E, inclusive, Jeremias avisa, ele fala assim, olha só, se vocês forem para o Egito, a guerra da qual vocês estão fugindo vai alcançar vocês lá. Fiquem aqui. Infelizmente, não é isso que acontece. E o coitado do Jeremias e o Baruque, que auxiliou o Jeremias ao longo do seu ministério, os dois são levados à força para o Egito e eles nunca mais vão voltar. Ninguém que vai para o Egito volta. Nesse momento, nós temos as profecias de Jeremias, Jeremias 46 e Jeremias 44, e nós temos as profecias de Ezequiel durante a queda, na época da queda, no caso, né? Então você tem Ezequiel 33, Ezequiel 25, 28 e 32. Nesse período você tem então Tiro, a cidade de Tiro sendo invadida por Nabucodonosor, Moabe e Amon sendo saqueados. Então é interessante você pensar o seguinte, quando o Senhor dava ordens para Jerusalém e para Judá, ele às vezes também dava ordens para os reinos vizinhos. Jeremias, Isaías, muitos deles falaram para os povos vizinhos, como para Moabe, Tiro, Edom, e eles também desobedeceram. Prova disso que todos eles também foram invadidos em certo momento. Nós temos então, eu acredito que eu falei que a 6ª deportação era a última, na verdade não é. Você tem então uma 7ª deportação, onde você tem mais cativos sendo levados. E no total você tem, contando a 2ª, 4ª e 7ª deportações, 4.600 cativos. É nesse momento também que você tem a história da imagem de Nabucodonosor e a fornalha ardente em Daniel 3 e Daniel 4, do 1 ao 3, e você tem o decreto de Nabucodonosor também. E você tem as profecias de Ezequiel após a queda, que se encontram de Ezequiel 33 ao 48 e Ezequiel 29. O que acontece nesse período basicamente é o seguinte, Jerusalém conquistada totalmente sob o poder de Nabucodonosor, a terra praticamente vazia, o povo que sobrou no Egito junto com Jeremias, com Baruque. Toda essa situação complicada, Daniel na Babilônia, vivendo lá na corte, e Nabucodonosor invade o Egito. Lembra que Jeremias tinha dito que se eles fugissem para o Egito, a guerra alcançaria eles lá? Então, pouquinho tempo depois, Nabucodonosor se volta para o Egito e invade o Egito. Então, embora a Bíblia não diga, é provável que todo aquele povo que fugiu da região ali de Jerusalém para se abrigar no Egito tenha perecido justamente na invasão de Nabucodonosor ao Egito. Eles viveram 2 invasões. Invasões não eram coisas muito bonitas e, de fato, é o fim para esse povo que vai para lá. Nós temos então também o sonho de Nabucodonosor e a árvore, os 7 anos de loucura, em que Nabucodonosor vai perder totalmente seu estado mental, vai ficar como um animal, isso em Daniel 4.
E você tem finalmente a conversão de Nabucodonosor e a sua morte, em Daniel 4, do 34 ao 37. Quando Nabucodonosor, por que eu estendi um pouquinho até aqui? Para fechar com vocês algumas coisas. Quando Nabucodonosor morre, ele passa para o seu sucessor chamado Evil-Merodach. Parece nome de vilão, mas Evil-Merodach chega ao poder e o que ele faz? Lembra do rei Joaquim? O rei Joaquim que tinha 18 anos e foi levado para a Babilônia lá no início? Então, o rei Joaquim estava na prisão. Ele era neto de Josias e ele então é libertado da prisão no 37º ano de exílio. E quando Nabucodonosor morre, e ele é então tratado com bondade, ele passa a sentar na mesa do rei, ele passa a receber uma porção diária e ele fica então vivendo uma vida confortável dentro do que é possível até o dia da sua morte, ele que vai prolongar a linhagem, levar a linhagem para frente. Nesse momento nós temos a morte de Jeremias com 90 anos de idade e o assassinato do sucessor de Nabucodonosor, Evil-Merodach, sendo sucedido por Neriglissar. E é nesse momento também que você vai ter, agora você vai ter uma sucessão para Nabonido, é um pouco complicado, Nabonido, e depois você tem o filho de Nabonido, Belsazar, que é o último. Então, gente, chegamos ao final do nosso curso. Por curiosidade também, é justamente nesse ponto da história em que você tem o nascimento de Confúcio, que foi um pensador muito grande na China, e você tem também o nascimento daquele que ficaria conhecido como Buda, fundando então muito da religião do budismo, da religião que a gente conhece hoje. Então, gente, chegamos ao final do nosso curso, um momento de reflexão. Como eu disse para vocês, na semana que vem eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente com uma recapitulação. Não será uma recapitulação como aquele nossa aula de revisão, que foi de 2 horas, vai ser uma coisa bem mais curta. E eu também responderei algumas dúvidas que eu vou selecionar entre os comentários feitos nos nossos vídeos. Mais uma vez eu recomendo o seguinte, se você não entendeu alguma coisa, assista esse vídeo com calma. A minha dica é, não tente sentar e assistir esse vídeo enquanto você toma café, ou enquanto você assiste televisão, ou enquanto você está varrendo a casa. O ideal é que você sente para estudar como você faria na escola dominical, porque ajuda que você fixe o conteúdo. Na semana que vem eu vou liberar a apostila que muitas pessoas já perguntaram. Na verdade será mais um plano de leitura cronológico mesmo, com tudo que nós estudamos no curso. Também vai ter algumas informações extras, links também para as nossas aulas e um resumo, mais ou menos uma linha do tempo resumida do que aconteceu até aqui. Eu agradeço por todos vocês que acompanharam e para se preparar para a nossa aula de revisão na semana que vem, se você quiser, assista de novo alguns dos vídeos. E muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui.